Boa tarde, pessoal. Nossa energia contagiando. Nós vamos dar continuidade às nossas sessões de ultrassom, especificamente do tema de música elétrico, né? E a gente vai já falar sobre ultrassom do tornozelo e pé, que é uma parte, assim, da música elétrica talvez um pouco mais complexa, tem bastante estrutura, mas também acaba aparecendo principalmente no tornozelo, né? Então, vamos começar as principais indicações. As indicações para a ultrassom de tornozelo de pé são diagnósticos de doenças tendinhas, ligamentares, pulsares, doenças periféricas, com musculares como um todo, né? Pesquisa de coleções, derrame articular, corpos livres articulares, avaliação de alterações da face plantar e também pode servir de auxílio em procedimentos intervencionistas, certo? E o protocolo que a gente faz, para tornozelo, a gente avalia os 4 compartimentos do tornozelo, né? Anterior, lateral, medial e posterior. Que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, para a anatomia deles. Já quando é um período de pé, a gente já faz análise mais direcionada para a queixa do paciente. Não tem, assim, um protocolo de aplicação fixo. A gente vai de acordo com a queixa do paciente para poder analisar aquela área e, dessa forma, nós vamos falar mais sobre algumas queixas e as ações mais comuns para dar uma abordagem geral, como a gente vai fazer para o tornozelo, certo? Compartimento anterior do tornozelo. A gente vê aqui que temos principalmente a análise dos tendões, né? A gente analisa o tendão tibial anterior, o extensor longo do hálus, o extensor longo dos dedos, isso é a sequência deles de medial para lateral. E aí, outras estruturas que a gente vê também é o recesso articular tibial anterior e o ligamento tibio-fibular anterior, certo? Aqui, a análise a gente faz com o paciente que é examinado dorsal, ele flete a perna, para o pé ficar apoiado na mesa, para a gente fazer essa análise do compartimento anterior. Então, quando a gente fala de tendões extensores, né, a gente analisa essa área aqui e, de novo, de medial para lateral, a gente analisa o tendão do tibial anterior, o músculo extensor longo do hálus, né, que é o compartimento extensor, e o extensor longo dos dedos, né. Eu gosto de, assim, não sei vocês, mas eu gosto, eles têm umas cercazinhas, né, eu gosto de pensar que se a tíbia é o osso medial, eu gosto de pensar primeiro a tíbia anterior, depois eu penso que quem é mais medial? O hálus. Então, o extensor longo do hálus, depois o dos dedos. Eu penso assim, né, é a forma que funcionou para mim. E aqui na imagem, né, na ultrassom, a gente vê de medial para lateral realmente, tibial anterior, aqui o tendão, né, o extensor longo do hálus, extensor longo dos dedos, e aqui a gente ainda vê as estruturas vasculares, né, da artéria e vertebrais inferiores. E é importante lembrar que esses tendões são recobertos por uma bainha sinovial, mais externamente pelo retináculo dos extensores, que se divide na porção superior e inferior. E, justamente no antepé, também tem outras estruturas, como os extensores longos dos dedos, acompanhados de extensores longos cologáticos, mas são basicamente esses aqui que a gente vai ver nesse compartimento para o tornozelo. Existe uma baixa frequência de lesões nos tendões desse compartimento, em razão do bom suprimento vascular e a ausência de uma protuberância óssea acarretando na cripta. Mas o tendão mais acometido é o tibial anterior, que é o principal inversor e flexor dorsal do pé. Inclusive, em dezembro, eu tive uma cliente não vai ter noção vista do tibial anterior, né? Por nenhum motivo que aconteceu. E aí, as principais afecções que acontecem. Tem tendinopatias, né? Que a gente vê espessamento, hipoecogenicidade, com perda do padrão fibrilar habitual do tendão. E também a tenosidovite, que junto com isso, há líquido e espessamento da bainha sinovial. Como a gente vê nessa foto aqui, é uma tenosidovite do extensor longo dos dedos, né? A gente vê aqui o fibrilar do tendão, mas aqui, junto com ele, vemos realmente um derrame articular, espessamento da sinóvia, que aí configura a tenosidovite, certo? Também podemos ver nesse compartimento casos de ruptura tendínea, né, com a descontinuidade, com retração do corpo proximal do tendão, como a gente vê aqui do tibial anterior, realmente tem uma hipoecogenicidade, tem líquido
e uma retração do tendão, não, a gente não consegue ver ele continuamente. E também podemos ver ruptura parcial com presença de área hipoecóide com normas irregulares intratendíneas, né? Outra estruturas que a gente vai avaliar, o recesso articular tibio-talar anterior, que é situado posteriormente ao tibial anterior, que é o tendão, né? E aqui o recesso articular, aqui é o coxo gorduroso entre a tíbia e o talo, né? A gente vê essa setinha, é só para mostrar a cartilagem mesmo do talos. Então, é uma estrutura linha hipercongênita já esperada nessa área, só para não confundir, certo? E é o principal local de pesquisa de derrame articular do tornozelo. Então, a gente vê principalmente a derrame articular, como a gente vê nessa foto aqui, que está aqui, o derrame articular, essa área hipo/ecogênica, né? A gente vê aqui. E também podemos ver sinovite, que ele fala bastante mais para frente, mas é basicamente espessamento, hipoecogenicidade do revestimento sinovial, com hiperfluxo da sinovial do colorido. E ainda podemos ver corpos livres, que são estruturas nodulares ou lineares ecogênicas, móveis, corpos livres ossificados, que nós temos a atração degenerativa, certo? E outra estrutura que a gente vai avaliar é o ligamento tibio-fibular anterior, que é o ligamento mais frágil do tornozelo. Ele é intraarticular em 20% dos indivíduos e acaba ficando inacessível à ultrassom nessas ocasiões. E uma coisa que a gente vê é que eles são mais nítidos com a flexão do pé. Então, aqui você vê entre a tíbia e a fíbula o ligamento tíbio-fibular anterior, mas quando o paciente faz a flexão do pé, ele fica bem mais nítido de ser enxergado, de ser avaliado, certo? Compartimento anterior da participação? Não, acho que vai falar no final. Estou anotando aqui. Obrigado, Gi. Aí, a análise do compartimento lateral do tornozelo. Acaba que, mesmo tendo menos tendões, porque o fibular curto e longo, acaba que é um dos compartimentos, eu digo, que tem mais riqueza de afecções e de estruturas que a gente avaliar, certo? O compartimento lateral do tornozelo, a gente vê realmente os tendões fibulares, né? Fibular longo e o fibular curto, e o complexo ligamentar lateral. O paciente ele é examinado de decúbito dorsal, com a perna fletida e a ponta do pé apoiada na mesa, ou lateral com o pé em repouso. A gente vê o lateral com o pé em repouso, ou seja, ou aquela posição que estava para analisar o tibial anterior abaixo dos compartimentos extensores, a gente pode ir para a lateral e a gente também pode pedir para ele deixar o pezinho assim, certo? E aí os tendões fibulares, né? Fibular curto e fibular longo. A gente vê aqui nesse esquema como se fosse uma representação axial, né? E com o talos e pegando os malévolos ainda. E aqui a parte mais lateral, onde a gente vê o fibular curto, que ele tem uma relação mais próxima do malévolo, né? Lateral, e o fibular longo adjacente a ele, certo? Adjacente também temos aqui os ligamentos, né? Certo? Os ligamentos, eu acho que aqui, o o talo fibular posterior e o talo fibular anterior. E esses tendões, eles são os estabilizadores laterais do tornozelo. Eles atuam na elevação e flexão plantar do pé. São secundados por uma única barreira sinovial que se bifurca abaixo do retináculo inferior dos fibulares, certo? Então, a gente vê das relações anatômicas, eles estão postos lateralmente pelo retináculo superior dos fibulares. Anteriormente, eles têm o maléolo lateral. Medialmente, eles têm o ligamento calcâneo-fibular, ou pela cortical óssea do calcâneo, mais abaixo, né? E o retináculo se insere no ligamento calcâneo-fibular. E aqui é aquela mesma imagem, só que eu deitei, só para vocês terem uma noção da anatomia que a gente vai ver do paciente, certo? É basicamente essa mesma anatomia. A gente vê o retináculo aqui, aí o tendão fibular curto, que ele tem uma relação mais próxima, mais íntima com o maléolo lateral, e adjacente a ele o tendão fibular longo, certo? O fibular curto ele costuma ter um formato mais achatado, e o fibular longo é mais globular. E como eu disse, né, realmente o fibular curto ele é mais próximo da fíbula. Aqui, mais a representação
Aqui, o transdutor agora está longitudinal nessa mesma avaliação, né? A gente vê aqui essa avaliação pela ressonância só para a gente ter noção desses tendões. E aqui, como é que eles vão agir no eixo longitudinal, o fibular curto mais próximo da fibra, o fibular longo adjacente a ele, e aqui a gente tem o corte transversal do calcâneo fibular, né? E nessa porção retromaleolar, eles usam no interior do canal ósseo, que é o canal retromaleolar, certo? Já quando eles estão inframaleolar, o fibular curto, ele percorre o trajeto junto à cortical óssea, do calcâneo, e aí poder encontrar essa saliência óssea, que está presente em alguns indivíduos. Uma porcentagem do livro entre 32% a 97%, uma porcentagem assim, não sabemos quantos indivíduos, mas assim, pode acontecer de ter essa preeminência óssea, né? Que é o tubérculo fibular do calcâneo, e aí esse tubérculo ele acaba separando o trajeto do fibular curto e do fibular longo, certo? No trajeto inframaleolar deles. A gente interromper só um minuto, ele também é chamado de tubérculo peroneiro. Talvez alguns livros ou artigos vocês encontrem assim, porque os tendões fibulares são os tendões peroneiros. Tá? Então, só para... Em alguma literatura vocês talvez encontrem um tubérculo peroneiro. E a inserção deles, né, o fibular curto, ele segue distalmente, recoberto pelo retinato fibular inferior, nesse túnel ósseo fibroso, e se insere na face plantar do quinto metatarso, certo? E aí, que é muito conveniente a gente ir até a inserção dele, né, do fibular curto, no quinto metatarso. E o tendão fibular longo, ele já separa do fibular curto, a nível daquele tubérculo fibular, ele contorna o osso cuboide inferiormente e percorre a região plantar até se fixar na base do primeiro metatarso, certo? E no cuneiforme medial. A gente vê aqui ele contornando o cuboide e nessa imagem especial a gente consegue ver um ossículo acessório, né, osso peroneu. O osso peroneu fica no trajeto do fibular longo, certo? E ele acaba tendo importância aqui, vou dizer mais para frente, tá? Mas só para falar que ele está representando o trajeto dele quando ele está presente, tá? E aí, o que é que a gente pode ver de afecção dos fibulares? Os fibulares têm muita questão da luxação permanente ou a subluxação intermitente, tá? Não sei o que é a dúvida dos caras, mas enfim. A questão da luxação, né? Os principais responsáveis pela estabilidade desses tendões são a concavidade do suco retromaleolar e o retinato superior e inferior. Então, se você tiver alguns fatores como ausência, frouxidão, ruptura desse retinato fibular superior ou alteração da forma desse sulco, sendo mais plano, mais convexo, você pode ter uma predisposição à luxação, né? Então, aqui a gente vê nessas imagens a questão da luxação. A gente vê eles em posição neutra, com as relações mantidas, né? Fibular curto mais perto da fibra, fibular longo adjacente a ele. Mas quando vai fazer a movimentação aqui de eversão e flexão dorsal, eu sei que está um pouco difícil de ver, mas aqui a gente vê o fibular longo passando pelo fibular curto, certo? Aqui fazendo o fibular longo passando pelo fibular curto e eles acabam quase que trocando de posição com a eversão e flexão dorsal. E aí faz uma luxação intermitente, que é com movimento, eles trocam de posição, depois pode voltar, certo? E, além disso, pode ter impacto e encarceramento, que é uma afecção que geralmente é secundária, a redução das dimensões do túnel fibroso, como, por exemplo, uma fratura do calcâneo, que acaba tendo uma fratura ali, que acaba prendendo os tendões, né? E acaba pedindo um movimento. Tendinopatias, que como a gente falou, né, especialmente um pouco de densidade, verificado padrão fibular, né, que a gente vê meio que uma discussão comum para todas as tendinopatias, e o mais comum é o fibular curto, justamente por essa posição dele, de estar mais adjacente, tem mais contato, tem mais apego com o balão, certo? E pelo sinovite também a descrição acaba sendo a mesma. A gente vê aqui um exemplo de sinovites fibulares com líquido no interior da vaina sinovial, certo? E que fica aqui no canal retromaleolar mesmo, essas imagens. E as roturas. As roturas parciais longitudinais envolvendo a porção retromaleolar do tendão fibular curto são as mais comuns, certo? E aproximadamente um terço delas está associado com lesão fibular longo.
E acaba que, como eu disse, a questão da progressão, junto com a lateral, e existem alguns sinais que a gente pode identificar, né? A gente vê que é como se fosse na iminência de romper, a gente vê o fibular longo pressionando o fibular curto contra a lateral, e ele fica nesse formato em C, né? Que a gente chama de sinal C, o sinal Pomeranian, e quando ocorre a rotura, fica como se fosse 3 pontos de P2, né? Aqui o fibular longo no centro e os pontos nas laterais, que é o sinal fenotito. E ainda, se todos romperem, fica o sinal fenotito, né? Fica metade de cada um, certo? E em relação ao fibular longo, as lesões que mais comuns mais do pé, com atrito na superfície óssea do osso cuboide, ou ainda pelo osso peroneu ou pelo tuberculose fibular calcante proeminente, podem causar. Então, o osso peroneu acaba dando esse do osso peroneu que pode causar aqui fibular longo. Aí, o complexo do ligamento lateral, formado pelos ligamentos calcâneo fibular e galo fibulares anterior e posterior, galo fibular anterior e posterior, e o calcâneo fibular, certo? A gente vê aqui o ligamento talo fibular anterior, entre a fíbula e o talos, e aqui entre o talos e o calcâneo fibular. A principal afecção que a gente vê é realmente estiramento ligamentar. Então, lesões faciais, que a gente vê espessamento e hipoecogenicidade ligamentar. E também tem as lesões faciais barra completas, também indefinido, né? Que a gente vê afilamento, descontinuidade, alongamento com ondulação, frustão, descontornos, ligamentos, dependendo do grau de acometimento. E as autores absolutamente completas têm ausência, descontinuidade completa, amputação com pontos ligamentares. Os fiapados mal definidos para estar semelhantes a novos, né? A gente vê aqui na imagem, né? A gente não consegue definir o ligamento calcâneo fibular, né? E ficar nesse líquido que acaba sugerindo, né? Lembrando que sinais indiretos, e como se fosse o adeno, o hematoma subcutâneo, da articular, na variação de cingulares, certo? Que acabam indicando que se a gente tomar o ligamento ainda tem esse líquido, a gente já consegue inferir que tem um rompimento, certo? Compartimento medial. São os tendões dos músculos profundos da panturrilha, que são tibial, de medial para lateral, né? Medial não. Medial para lateral, na nossa vista, ou anterior para posterior. Perfeito, anterior e posterior acho que é mais fácil. Que é o tibial posterior, o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálus. Então, só para a gente se tocar, né? Que quando a gente vai ver o compartimento anterior, a sequência é um tendão tibial, aí vem primeiro do hálus, para depois dos dedos, e agora inverte, né? Tibial posterior, aí o longo dos dedos, depois o flexor longo do hálus. A gente vê aqui, nessa imagem ainda aparece o membro muscular do flexor longo do hálus, mas aqui no compartimento flexor a gente vê tibial posterior, aí o flexor longo dos dedos, e depois o que vai se tornar o flexor longo do hálus, né? Também podemos fazer análise, assim, eu acho que nem é feito de rotina, né? Eu acho que é mais um redirecionado do nervo tibial, né? Mas do nervo tibial. E ainda menos ainda visto o complexo ligamentar medial, que é o ligamento deltoide. Então, só para mostrar que o paciente é examinado de decúbito dorsal, com a flexível, apoiado na mesa, como a gente viu também aquela posição do começo, ou lateral com pé de repouso, mesmo na regrinha, tá? Então, os tendões dos músculos profundos da panturrilha. Tibial posterior, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálus. Vamos mostrar aqui tibial posterior, aqui no lado medial, né? Flexor longo dos dedos, que é menorzinho. E o do hálus, ele é mais longe, ele é mais profundo, né? Então, acaba que às vezes ele tem até mais difícil de ser avaliado pela profundidade, o trajetório que é mais curvilíneo, tá bom? E aí, o tendão tibial posterior é o maior tendão, e aí o flexor longo dos dedos se interpõe entre o tibial posterior e o feixe neurovascular, né? Que tem aqui a parte dos vasos, né? A prática confunde muito quando a gente está começando o nervo tibial posterior e o tendão flexor do hálus. Então, lembrar que ele não, aquela imagem anatômica que a gente mostrou no slide passado é precisa. No mesmo nível que você está vendo os tendões, se você está vendo a nave,
você ainda não vê o tendão, você vê a junção de tendinha. Então, você tem que descer um pouco mais sua mão, distalizar sua mão, para você poder conseguir ver o tendão do flexor longo do hálux. Então, muitas vezes confunde quando a gente está começando, você fica vendo ali o meio tibial posterior e acha que é o tendão. Perfeito. E aí, tendinopatia sinovites, né, acomete mais comumente o tibial posterior e menos frequentemente pode ser ao longo dos dedos, certo? A gente vê aqui na foto uma tendinopatia do sinovite do tibial posterior, com líquido aqui na bainha sinovial. E luxação acomete mais comumente o tibial posterior, podendo estar associada a subcúbito maleular raso ou a deformidade da tibia. E uma coisa para se destacar é outra oscilação conhecida por nós, que é o osso navicular, que ele é localizado no interior do tibial posterior, até 5 milímetros proximal, semelhança à coluna navicular. E ele tem uma associação com tendinopatias, tibial posterior, rupturas, por isso que é importante quando a gente identifica ele, certo? Inclusive, aqui nessa foto, a gente tem uma lesão transversante do tibial posterior, e tem esse material hipercórdico no local da ruptura, com a acessória aqui, só para evitar ele, o tibial posterior. E aí, o nervo tibial. Não é uma coisa que a gente faz de prática, mas assim como existe a síndrome do túnel do carpo, existe a síndrome do túnel do tarso, que é um canal fibroso que se estende desde o malelo medial até o navicular. O nervo tibial passa por ele, está sujeito à compressão, né? A gente vê aqui ele passando. E aqui nessa imagem já você vê que tem um feixe, parece, nessa imagem parece até como se fosse um tendão, né? Mas existe um fibrilar dele, né, do nervo. E aqui nessa área já está mais espessado, mais hipoecogênico, né, que é justamente por causa dessa compressão, certo? E nessa foto aqui, é o mesmo paciente, né? Ele ainda tem um espessamento, você vê assim, comparativamente, de 17 milímetros quadrados, né? Que está aumentado. E da síndrome do túnel do tarso, a gente tem essas outras coisas, queimação na região do pé, podendo se irradiar para o espaço medial da perna, chamar anestesia, justamente para o estreitamento do nervo de compressão, demo reativo, especialmente amonitante e perda do padrão ecográfico habitual. E por que ele acontece? Geralmente é etiopático, mas existem situações que reduzem as dimensões do túnel do tarso e situações que aumentam o conteúdo do túnel do tarso. Então, como diminuir essa passagem? Basicamente, tem tecido cicatricial, deformidade secundarizada no trauma prévio, uma deformidade em vaso calcâneo ou retinacto flexor hipertrófico. Enquanto o aumento do conteúdo pode ser tenosinopítico, estímulo biônico, estibanoma, lipoma, varizes e músculos acessórios, como, por exemplo, do aquático, né, que é uma variação anatômica. Questão de provas. Do aquático. Já que eu estou perguntando sobre tudo, tá? O que pode estar causando a síndrome do tarso, vai botar foto e tem um músculo acessório lá na ressonância. Eu acho que já caiu na prova do CBR. Certo. Fibula 4. Fibula terceira é posterior, né? Mas é mais raro que a fibula 4. Então, o compartimento posterior do tornozelo, né? Eu já tinha até falado com o Carlos, né? Porque no livro que eu peguei em classe, que é do CERNIC, temos compartimento posterior do tornozelo. A gente avalia principalmente o tendão calcâneo, né? Que é o tendão comum do precepsural, os gastrocnêmicos do sólido. Temos no livro, fala sobre a variação da face plantar, e também temos a questão do coxinho gorduroso de carne e das bolsas nominais. Coxinho gorduroso de carne a gente vai falar já já. E aqui a gente vê, né, tendão calcâneo e a poneurose plantar, e o paciente examinado de cultura ventral com o pé pendente também esse exame, que a gente avaliar o tendão calcâneo. E eu falei justamente porque a face plantar, né, no livro conta com o compartimento posterior do tornozelo, mas hoje em dia, pelo menos para a gente avalia como um queixo direcionado do pé. Então, você está respaldado de não avaliar a face plantar do seu exame no dia a dia, certo? Prudência, tá, pessoal? O colega pediu para o paciente plantar e o ultrassom de tornozelo, você faz, né? Você vai resolver a dúvida do colega. Mas na prática, do tornozelo, e você não fez face plantar, em tese não tem problema. Pois é. Aí, a variação do tendão calcâneo.
é o tendão maior e mais resistente do sistema osteoarticular. Como eu falei, a junção dos tendões dos isquiotibiais do sólido, com inserção na tuberosidade posterior do calcâneo, que o padrão fibrilar dele, no eixo longitudinal, e que a gente vê ali no transversal, que ele tem esse aspecto aí crescente, e a face posterior dele é convexa em toda a sua extensão, certo? E a gente vê as tendinopatias, elas podem ser não insercionais e insercionais. As não insercionais, ou seja, que estão mais superiores e não a sua inserção, elas têm 4 padrões, que a principal, mais comum, é a fibromatose hipóxica, e ela acontece porque essa área é uma área hipovascular, onde os fascículos tendíneos se cruzam e se chama de zona crítica, né? Que é localizada a 2 a 6 centímetros da inserção do calcâneo. Mas também pode ter tendinopatias de padrão lipóide, mixoide e até cálcica. E no ultrassom a gente vê, de novo, hipocondroticidade, padrão fibrilar, especialmente tendíneo, pode ser focal ou difuso, e é rara a identificação de líquido peritendíneo, porque não tem baía sinovial nesse tendão. A gente ainda vê um aumento do fluxo do Doppler, que pode ser identificado na face inferior do tendão, certo? As insercionais, a diferença assim, principal é que, quando a gente vê na inserção, ainda pode ter associação com entesite, né? Que é a entesopatia, que são as calcificações que a gente pode ver na êntese, como nessa imagem, né? No processo inflamatório, o intesófago. E aí, uma coisa que a gente tem que destacar é a síndrome de Haglund nesse contexto, né? A síndrome de Haglund são pacientes que apresentam dor e edema na função de estado do tendão acima da inserção, e aí eles geralmente têm essa proeminência óssea, que é o processo de Haglund, né? Que é considerada uma variante anatômica, mas assim como os ossículos acessórios, aquela variante anatômica que pode predispor a certos tipos de condições e lesões, né? Então, ele tem essa proeminência óssea, que é o tubérculo de Haglund, processo de Haglund, e, além disso, determina esse aumento da fricção do tendão, né, que acaba pulsando com tendinopatia distal do calcâneo e também a ossite retrocalcaniana. Aqui, já no raio-x, apesar de ser bem difícil de avaliar isso, a gente ver na projeção do que seria o tendão calcâneo, já parece ter um espessamento, assim, um aumento de fax moles mais densificado, mas é uma coisa muito específica que a gente vai citar. Mas quando a gente vai associar com o ultrassom, a gente já vê que realmente tem uma coleção líquida, lipóide, na bolsa retrocalcaniana e edema com heterogeneidade do tendão. Além disso, a rotura. A rotura do tendão calcâneo acaba sendo mais desafiador, porque ele é um tendão muito, assim, bem espesso, né? E às vezes ele pode ter um paratendão, assim, a região paratendínea interior, que acaba contendo esse envelope, ele contém a forma do tendão, e ele fica da forma dele que está mesmo, com a rotura dentro dele. Então, coisas que a gente pode usar para ajudar realmente sobre a acústica dos pontos tendíneos, identificar o gap tendíneo durante o exame dinâmico, então vai o paciente fazer flexião dorsal do pé, como aqui que o gap acabou revelando, antes estava sobreposto, aí acabou revelando, a gente vê essas sombras acústicas, né? E tendões incoerpólicos com diâmetro AP maior que 1 centímetro, avaliar para esses tendinite, são todas coisas que podem ajudar a gente nesse diagnóstico, né? E, geralmente, as roturas acabam acontecendo na zona crítica, né? Em cerca de 68% dos casos. Avaliação da face plantar. A face plantar ponerose tendínea é um dos músculos intrínsecos superficiais plantar, com origem do tubérculo mediado calcâneo. Ela tem um padrão fibrilar e trapóide, uma espessura normal de 3 a 4 milímetros, certo? Aqui, como a gente faz a avaliação da face plantar, no exame de pessoa. E aqui a imagem dela normal, que está com a espessura de 2 milímetros. O fibrilar dela é habitual, né? E no caso de paciente, que é a causa mais frequente da dor inferior do calcâneo, a gente vê especialmente hipoeconomicidade da face próxima à inserção, líquido perifacial, esse formato biconvexo, né? A gente vê aqui, bem espessado, certo? Aqui está com 5 milímetros já, esse é o formato biconvexo. E pode haver até calcificações, né?
Fibromatose. São neoplasias histologicamente benignas, acabam se dando como um nódulo alongado e hipoecóico no interior da face plantar. Ou junto à superfície, a gente vê aqui já às vezes mais para o meio de pé, né? E acaba tendo essa imagem mais alongada filiformes com tortos bem delimitados. E a ruptura é mais raro, né? Tem associação com trauma, ou injeção local de corticóide, a gente vê a descontinuidade, e essa aí foi a continuidade irregular das fibras, como a gente vê aqui com ruptura de tecido da face. As fossas cambiais, ou as bolsas, né, são basicamente a retrocalcaniana e a retroaquileana. A gente chama assim, retroaquileana, que está chamando antigo. Retrocalcaniana é um termo que nós... Não, a retrocalcaniana é no caso, que fica entre a tuberosidade posterior do calcâneo e o tendão. E eles consideram a retroaquileana a superficial, né? Como se fosse superficial não entre o tendão e o subcutâneo. Eu pensei que outro nome. Eu vou tentar lembrar aqui. Pois é, eu achei esse nome assim, porque o livro ele não é super atualizado, dá para ser um livro sensacional. Então, por isso que eu fiquei na dúvida. Mas os achados podem ter líquido no interior das bolsas, né? Maior do que 2 a 3 milímetros, porque já estourado a quantidade de líquido às vezes, né? Especialmente parietal ou do subcutâneo, o aumento do fluxo colorido e também calcificação. Aqui foi tornozelo, vamos para pé. Úlcera calcaniana superficial. Imaginei. Perninha de tornozelo, pessoal. Muitas, né? Mas só quando faz, né? Depois eu falo nos comentários. Tá. No pé, a gente vai falar sobre algumas condições específicas que acabam aparecendo pra gente, né? Começar pelo neuroma de Morton, que é uma causa comum de dor com o antepé, certo? É uma condição não neoplásica que ocorre edema do nervo digital comum e fibrose perineural, constitucionalmente semelhante a uma massa. Habitualmente, tem uma média, assim, o livro falou média de 7 milímetros de dimensão, habitualmente sendo até 2, claro que pode, 2 centímetros. Pode ser mais? Pode, mas quando você vê maior do que isso, já começa a pensar em diagnósticos diferenciais. Por isso que coloquei essa medida. É basicamente como ele aparece, né? Essa massazinha interdigital entre os metatarsos. E ocorre mais comumente no terceiro espaço intermetatarsal, seguido pelo segundo. Acontece muito com mulheres jovens, de meia idade, são mais afetadas, certo? Aqui a gente vê uma avaliação direcionada à ponta do pé para ver essa condição. E aqui, na verdade, essa é a imagem normal, certo? Que a gente vê da avaliação dos espaços intermetatársicos, que a gente vê aqui, a gente consegue identificar o tecido adiposo entre as cabeças metatársicas. Isso aqui é para ser o normal. E agora eu vou mostrar a questão do alterado, certo? Nesse caso, a gente vê sem compressão, né? Que a gente vê meio mal delimitado, e agora vê com compressão lateral, que é segurando realmente o pé, assim como essa pessoa está segurando e imprimindo um pouco, e aparece essa formação ovalada e hipercódico bem delimitada, certo? Geralmente tem uma configuração arredondada fusiforme, de limites bem definidos, certo? E a manobra de compressão lateral acaba auxiliando para identificar esses nódulos. E ela acaba sendo também muito importante para diagnóstico diferencial, que eu vou falar mais na frente. Aliás, mais na frente, no próximo slide, que é a bursite metatarsiana. Essa bursite metatarsica, a gente tem um leitura aqui, né? No caso da bolsa sinovial metatarsica, que é dorsal, ligamento metatarsico profundo. Ela pode ser apreciada distinguida por pequena conchete de pacientes assintomáticos com diâmetro transverso não ultrapassando 3 milímetros. E a bursite metatarsica, essa estrutura hipoecóica irregular, concentrada na ecóica, situada dorsalmente no espaço intermetatarsico, certo? E acaba que, apesar de ser o diagnóstico diferencial principal de neuroma de Morton, elas coexistem frequentemente. Então, aqui, nesse caso, a gente vê o caso que tem o neuroma de Morton, certo? E também tem bursite associado. E, no caso de elas, como é que eu vou diferenciar o que é neuroma e o que é bursite? A manobra de compressão acaba sendo muito interessante, porque no caso das bursites, as paredes colavam a compressão, em vez do nódulo se simular e preservar o seu foco. Então, aqui é o bursite sem a compressão, e aqui com a compressão, as paredes colavam menos dessa estrutura hipercóica, né?
além da bursite metatarsiana, existe outro tipo de bursite que a gente pode ver no pé, que é a bursite adventícia. As bursas adventícias são aquelas que se desenvolvem mais tarde na vida, em resposta às pressões envolvidas com o resultado das previdências ósseas e atividades do pé, certo? Então, elas são mais comuns nas evidências medial da cabeça do primeiro metatarso, ou no aspecto plantar das cabeças metatarso, às vezes do quinto. Aqui é uma dimensão noção, é só para a gente ter uma noção da anatomia, como elas se desenvolvem perto do primeiro metatarso, certo? E a gente vai ver nessa área, né, uma área unilocular compressível, de ecogenicidade heterogênea, com o aumento da vascularização do lobo. Então, realmente, a gente vai direcionar aquela área de pressão e acaba tendo esse líquido que, como eu disse, tanto vai também para o sistema alimentício, né? A gente cobriu, a gente vê que realmente as paredes colavam mais, e aí é o sistema alimentício, certo? Uma coisa que eu queria acrescentar é que, muitas vezes, quando eu fui acompanhar uma pessoa de pé, tem a questão das lesões císticas, né? Às vezes nem gerador, nem nada, mas tem imunodulação e que saber, e as lesões císticas principais que aparecem no pé. Os cistos gangliônicos, né? Que eles não são, eles acabam sendo para toda a articulação que a gente pode ver, né? E são lesões expansivas mais comuns do pé e do tornozelo, geralmente occorrem no dorso do pé. É uma estrutura arredondada, ovalada, anecoica, ecoicoica, ou septada, como fosse uma coxa posterior. Ela tem, geralmente, manifesta essa comunicação estreita com a articulação adjacente ou a baía tendível, certo? E aí, até para perguntar para o Carlos as diferenças com os cistos atrosinoviais, né? Na verdade, nem todo cisto gangliônico é um cisto atrosinovial, mas geralmente um cisto, quer dizer, geralmente um cisto atrosinovial é um cisto gangliônico, certo? Que é base... Cisto gangliônico é um termo guarda-chuva, né? Eu gosto dessa expressão, guarda-chuva. É um termo que você refere a todos os cistos, basicamente, são cistos benignos. Os cistos gangliônicos, eles podem ser atrosinoviais, podem ser cistos de baía tendíneo. Então, se você está fazendo um ultrassom e identificou uma formação cística que você não sabe do que é, você pode chamar ela de cisto gangliônico. Você acertou. Agora, se eu sei que é um cisto gangliônico que está vindo da articulação, então ele acabou de ser um cisto gangliônico atrosinovial. Mas, nesse caso, eu omito a palavra gangliônico, porque, mas está dentro do contexto, tá? E outra que pode acontecer também são os cistos epidermoides, que resultam da proliferação de células epidérmicas produtoras de queratina dentro de um espaço circunscrito na derme. Acaba que esses epidermoides eles são mais comuns em partes do corpo com pelos, como o couro cabeludo, rosto, tronco, até no saco frontal, mas eles são menos comuns nas extremidades, né? Eu penso que seja devido à implantação traumática do tecido epidérmico da derme, e aí, como consequência, acaba tendo essa proliferação, né, que forma um cisto epidermoide. É uma formação hidroecóica ovalada, contendo focos ecogênicos variáveis, certo? Com reaça acústico posterior, sem sinais de colorido. E esses focos ecogênicos, eles são de espécies do cisto, eles são relacionados à umelação dos restos de queratina. Então, acaba tendo uma aparência mais suja, né? Cuidado, porque esses não são cistos gangliônicos, tá? Eles têm que ter contato com a derme, são cistos epidermoides. É muito estranho que eles sejam profundos. Muita atenção, tá? E artrite reumatoide. Quando a gente acompanha o músculo, né, somente a gente vai acompanhar o Matheus, no CC, acaba que a gente vê bastante essa variação que pede quando vai pedir um dobro do pé, né? E a artrite reumatoide é a principal coisa que a gente quer avaliar. Um cara de cara avaliação não mente, que é muito comum na artrite reumatoide. A artrite reumatoide frequentemente acomete do museu do pé. A manifestação inicial ocorre nas metatarsofalangianas. O acometimento das articulações do tarso e encefalotinas proximais também são comuns, porém são leves, e o acometimento bilateral é típico. Os achados trochinográficos, principalmente sinovite, pode haver, depois que está mais avançada, as erosões marginais. A gente pode ver o hiperfluxo sinovial do dobro colorido, o acometimento da bolsa sinovial retrocalcaniana, vai sinovial tibial posterior, e também pode haver nódulos reumatóides, né, que são as formações hipocondríacas que ficam adjacentes, né? Nesse caso, essa imagem, a gente vê um exemplo de sinovite com erosão óssea, tá? E aqui a gente vai falar um pouco dessa avaliação de sinovite. Tem o score da EULAR, né, da Liga Europeia Confirmativa, que é para graduar a severidade da sinovite. E aí ele avalia no módulo B, que é a escala de Sinas, e avalia de Bauer Doppler, né? A sinovite no módulo B é uma hipertrofia sinovial hipoecóica, independente da presença de nome, certo?
a gente gradua em grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. A gente, eu sei que está pequeno, mas é basicamente... Eu vou aumentar, né? Eu posso... Mas como na sessão de música, né? Fica todo mundo tenso para passar o slide. Os alunos, é o primeiro, gente. Não sei se consegue, tá bloqueado, parece. Tudo bem. Ui. Aqui, depois eu vou passar o material, vocês podem dar uma olhadinha direitinho. Aqui a gente vê, entre as articulações, tem esse verdinho que vai ser o espaço livre, né? E quando a gente vê o cinzinho já é a sinovite. Então, aqui a gente vê no grau 0 é um paciente que não tem hipertrofia sinovial nas esclarecidas, né? O grau 1 tem um pouquinho de hipertrofia sinovial, mas ela é até o nível dessa linha horizontal, conectando as superfícies ósseas, ele não ultrapassa. O grau 2 ultrapassa um pouco, mas ainda tem uma superfície superior como se fosse côncava ou baixa. E o grau 3, né, que já faz uma concavidade, né, de tão hipertrofiado que está na escala de cinzas. O colo Doppler, 0, quando não tem nada, nenhum sinal positivo ao Doppler. 1, quando ele tem, assim, pontinhos espaços, ou assim, quando tem um ponto espaço, cadê? 3 pontos únicos espaços, ou um ponto confluente com 2 espaços, ou até 2 pontos confluentes, né? O grau 2, quando tem mais que isso, for menos de 50% da área da hipertrofia sinovial, e o grau 3, quando tem mais de 50% da área com ponto de alcool, certo? Aqui é só para a gente entender já junto, né? Então, tem uma graduação geral, né, que considera o grau 0 como um paciente que não tem nada, não tem hipertrofia sinovial, não tem nada no Doppler. O grau 1 é a hipertrofia sinovial, que pode ser grau 1, com sinal do Power Doppler de 0 ou 1, certo? O grau 2 é um paciente que tem hipertrofia sinovial grau 2, com sinal de Power Doppler que pode ser 0, 1 ou 2, ou pode ser hipertrofia sinovial grau 1, com sinal do Power Doppler 2, né? E o grau 3 já é aquele paciente que tem hipertrofia sinovial grau 3, ou com sinal do Power Doppler menor ou igual a 3, ou pode sair de hipertrofia sinovial grau 1 ou 2, mas com parte do Power Doppler bem exuberante de grau 3, né? Outra condição articular que a gente tem que avaliar, né, que pode precisar avaliar, é a questão da gota, que geralmente é da primeira articulação tasfalogiana, caso do agudo, inchaço de meridão, da articulação. O ultrassom é capaz de apresentar claramente os depósitos de tofo, né, em bulsos, tendões, ligamentos e tecidos moles. E os dados ultrassonográficos, derrame articular, sinovite, eróticos marginais, quando está muito avançado. A sinovite, geralmente, tem que ser a mais heterogênea, mais predominantemente hiperecóica, por causa dos depósitos do monorato de sódio. Pode ter aparência de tempestades de neve, que são os agregados flutuantes hiperecóicos desses cristais, né, que a gente consegue ver aqui, o de urato monossódico. Ainda tem outros achados ultrassonográficos, como o sinal do duplo contorno, que é essa linha hiperecóica irregular sobre a cartilagem que é anecoica, que representa agregados que se depositam na camada mais superficial da cartilagem, né? São esses agregados dos cristais. Assim, esse dá para ver mais hiperecóico que em relação à cartilagem. E os tofos, que são esses depósitos hiperecóicos, com a borda do ecóico, que a gente consegue ver, pode ter aparência nodular, filtrativa, pode apresentar acústico posterior, determinação do feixe sonoro, pode ter até calcificação. Aqui o tofo já entrando para a articulação. Sesamoidite. A inflamação dos ossos sesamoides, com fratura do osso sesamoide, e os achados ultrassonográficos é esse córtex ósseos sesamoide turvo, com ruptura da cortical óssea, e com edema dos tecidos moles subjacentes, que a gente pode ver também, né? O sesamoide normal, bem regular, bonitinho, íntegro, contornos normais, né? E aqui a gente já vê edema de partes moles, adjacente, uma regularidade da cortical, a gente parece que tem uma fratura, né? Essa ruptura da cortical. Reação periosteal parece ter também, então aqui a gente já vê indícios de sesamoidite. Como o nosso pé é muito exposto, então agora acontecer de corpos estranhos. Corpos estranhos eu acho que é meio que geral para tudo, né? A gente vê essas imagens hiperecóicas, com formato variável, quando aparece a reverberação, sombra acústica posterior, né? Inclusive, uma gardieta vi uma vez no abdômen, que fez um plastrão. Estava horrível.
E aí é basicamente isso. Planta do pé também é mais comum, paciente diabético, né? Paciente diabético, às vezes a criança fica andando descalça e acontece alguma coisa, então como o pé é muito exposto, né, acaba que é importante explicar, né, nesse caso. E aí, por fim, lesões da placa plantar, né, são lesões causadas pela dorsiflexão traumática extrema ou hiperextensão, muitas vezes com ondulação linguar ou valgo sobreposta, causando estiramento, ruptura do complexo, cápsula ligamentar da placa plantar nas articulações das falangianas. A ressonância e a ultrassom são recomendadas para confirmar as lesões da placa plantar, sendo a ultrassom mais sensível. A ressonância acaba dando uma avaliação mais específica, mas a ultrassom acaba sendo mais sensível, né? Você pode fazer essa avaliação. E aparece com uma fenda anecoica discreta ou a área de ecotextura heterogênea na ultrassom, e a ultrassom dinâmica tem mais precisão e sensibilidade do que a ultrassom estática. A gente vê aqui a ilustração, né, do plano longitudinal dos complexos ligamentar, né, e a gente vê que tem uma decussão com anecoica, né, dessa placa plantar, certo? É basicamente isso que depois tem, mas é isso. Hoje, excelente. E excelente aula, viu? Muito boa mesmo, super completa, parabéns. Eu acho que é uma aula que vale a pena todo mundo pegar, viu? E vocês guardarem, o pessoal da R1, vocês vão revisitar essa aula, com certeza. E é uma aula também, ficou muito boa, eu acho, porque tem muita lesão subjetiva, tanto no aspecto da técnica do exame, na parte fisiológica, mas também nas alterações patológicas. Então, na rotina, para talvez vocês terem, consultarem, ou fazer um exame de tornozelo na agenda da manhã e estar um pouco inseguro, dar uma revisada no dia anterior. Então, é uma aula realmente muito completa. Parabéns. Talvez seja também um tema mais espinhoso do músculo, né? O tema de tornozelo e pé geralmente a articulação que o pessoal tem mais dificuldade. O tornozelo foi o grande motivo de eu ter feito curso de músculo por vezes. Pronto, eu só quero só ficar estudando. Porque as patologias de músculo, a gente fala muito isso, né, na matéria de escola, as patologias de músculo são muito repetitivas. Tendinopatia, envoltura, é igual em todo lugar. Mas como a anatomia do tornozelo é um pouco mais desafiadora, tem mais ligamento, tem mais tendão, então realmente mais difícil, mais difícil. Eu fiz aqui um compilado de algumas coisas para a gente conversar, que acho que pode ser interessante. Assim. Vamos falar, inicialmente, eu queria dizer que para uma coisa, para talvez possa ser até mais para o pessoal da R3, você clarear mais assim, o exame de ultrassom de tornozelo, a gente levar a nossa base dos outros métodos para ele. Então, quando a gente vai fazer o exame de tornozelo, e a gente lembra daquela base anatômica de raio-x, lembra também da ressonância, a gente faz exame de tornozelo com muito mais facilidade do que um colega que é ultrassonografista. Então, isso já começa daí. O que é que eu quero dizer também com isso? Por exemplo, aquela avaliação óssea do retropé e do médio pé. Você começa a avaliar a articulação talonavicular no dorso, e você começa a ver reação osteopertrófica, começa a ver sobrecarga no médio pé. Isso é um salto a mais do que o exame de tornozelo. Isso não vai dar na aula de ultrassom de tornozelo, mas é uma coisa que a gente traz isso da nossa base do músculo. Porque a gente vê sobrecarga do médio pé, com reação osteopertrófica na articulação talonavicular dorsal e estirando o ligamento, a gente vê isso na ressonância todo mês. Todo mês que a gente roda no músculo, prova algumas vezes. Então, a gente traz essa bagagem que talvez o colega da ultrassonografia não vai ter muito, entendeu? Então, se você abre um livro de sistema músculo-esquelético como o livro do Dr. Sergic, qual é o grande diferencial dele? Ele traz ressonância com ele. Então, o Matheus também fala isso, e é verdade. A gente estuda muito ultrassom de músculo, vendo ressonância do músculo, porque abre a nossa cabeça, anatomicamente falando, e também para as patologias. Começa a ver essas patologias, vamos ver. Eu estava até pensando que, tipo assim, todas as aulas de músculo acabam sendo muito desafiadores para os R1s, mas eu fiz a aula de pé, né, no ano passado, e eles estavam aqui, né, fiz a aula de ensinança de pé, e ajudou muito o entendimento, para o estudo, para essa aula. Inclusive, teve coisas que eu coloquei parecido, assim, porque elas são meio que se complementam, né? Sem dúvida. Então, a Aguilunde, por exemplo, que a gente vê no raio-x, vê na ressonância e vê na ultrassom. Aguilunde. Semana passada teve, no caso, na ultrassonografia. Então, acontece com muita frequência. Então, essa base anatômica e também do entendimento entre os exames facilita demais para a gente, quando comparado com um colega que é ultrassonografista, ele vai ter uma dificuldade a mais em relação a isso, para identificar essas estruturas. Né? Outro ponto importante, é mais para os meninos do R1, é essa diferença de tendinopatia com tendinossinovite, que acho que às vezes pode confundir um pouquinho. Então, vamos lá. Tendinossinovite vai ser todo aquele tendão que tem bainha sinovial, que é uma doença inflamatória
por algum motivo, da bainha sinovial. Existe aí uma área nebulosa na literatura que entende que tendinossinovite, quando você descreve dessa forma do laudo, você está dizendo que tendão e bainha estão inflamados. Tem gente, tem uma outra aula da literatura que entende que se você fala tendinossinovite do tibial posterior, é só o tendão, é só, desculpa, a bainha que está inflamada. Se você falar que tem tendinopatia, então o tendão ele está cometido. Então, para quem entende de forma separada, você descreveria, por exemplo, uma tendinopatia com tendinossinovite do tibial posterior. Então, eu estou dizendo, né, que tanto o tendão quanto a bainha estão doentes. Por que isso? Porque é muito corriqueiro você ter doença só da bainha. Né, ou ter só a distensão da bainha. Ah, o Nem cara da sempre. bainha. Desculpa, mais comum na bainha. Se eu falei que não, desculpa, é mais comum na bainha. Mais comum é da bainha. Pronto, mais comum é da bainha. Então, você vê distensão líquida, você vê edema da bainha, mas o tendão demora um pouquinho para estar cometido. Para você ver o espesso, hipoecóico, heterogêneo. Então, isso aí vai demorar. Então, nem sempre você vai ter tendinossinovite com tendinopatia. Cuidado só com os tendões que não têm bainha. Esses tendões que não têm bainha não podem ter tendinossinovite. Eles não têm bainha sinovial, tá? Então, só cuidado com essa questão. No tornozelo, o único é o calcâneo. Não tem nome calcâneo, como a gente falou na aula. Outra coisa. A gente também falou dos dois ligamentos que às vezes confundem muito, que é o ligamento talo-fibular anterior e o ligamento tíbio-fibular anterior. São ligamentos em níveis diferentes, né? O fíbulo talar anterior e tíbio-fibular, enfim. São ligamentos em níveis diferentes. Como a gente colocou o ligamento tíbio-fibular anterior, é um ligamento muito fino, e a técnica dele, inflexão, que foi a imagem que a gente colocou, que ele fica mais estendido, confunde anatomicamente, porque a imagem é muito semelhante com o fíbulo talar anterior. Então, cuidado na hora da prática, sobretudo com isso, que estão fazendo exame e tudo mais, cuidado para vocês não colocarem o pé no paciente muito em flexão e vocês acharem que estão diante do ligamento fíbulo talar anterior, quando, na verdade, estão vendo o tíbio fibular anterior. Tá? Lembrem-se que eles estão em níveis diferentes. E que a técnica de exame que a gente utiliza, uma das técnicas que a gente utiliza para poder visualizar o fíbulo talar anterior, é exatamente identificar o tíbio fibular anterior. A partir dele, você se guia para o fíbulo talar anterior. Então, eu gosto de falar isso para vocês não se confundirem na prática, apesar de que a técnica do exame, que a gente vai ver isso na clínica escola, a técnica de exame ajuda um pouquinho nisso, né? Em relação aos tendões tibiais fibulares, uma coisa até a gente mostrou também no slide, para a gente lembrar, é da anisotropia ou na ressonância do artefato triângulo mágico, né? Porque eles são tendões que têm uma passagem perimaléolar, seja no maléolo medial, seja no maléolo lateral, eles fazem áreas de anisotropia com muita facilidade, ou áreas de ângulo mágico, que é aquele hipersinal no tibial, desculpa, no fíbulo curto, na porção perimaleolar dele. Ou aquela mais perto ali do maléolo, ali, isso, ali mais profundo, que está mais pretinho, mais hipoecóico, ali, exato, e aquela parte de um hipersinal no fibular curto, mais próximo da fíbula, lá na ressonância. Então, essa anisotropia ou artefato triângulo mágico, tem que cuidar para vocês não destacarem tendinopatia onde não tem. Essas regiões perimaleolares, em que o tendão vai fazer curvatura, e como nós estamos avaliando tendões fazendo curvatura com um transdutor que é linear, isso vai ter muita anisotropia, né? Então, cuidado quando vocês estiverem na prática realizando o exame. A outra coisa é lembrar da avaliação do fibular curto, como a gente comentou na aula. Aí eu lembro aí da classificação de Jones, né? Então, com frequência nos mecanismos de entorse, a gente vai ter, com frequência, a gente vai ter fratura de Jones. Aí nós temos aquelas mnemônicas, né? Lembrar das fraturas de Jones, pseudo-Jones e as fraturas de estresse relacionadas à inserção do fibular curto no quinto metatarso. Então, o paciente chega, a emergência está lá, a urgência São Carlos, você está lá no hospital, aí vai fazer o exame de tornozelo, o paciente vindo da emergência, indicação em torce. Você tem que avaliar a inserção fibular curto no quinto metatarso. Por quê? Porque o paciente pode, realmente, os dois ligamentos que mais rompem são o fíbulo talar anterior e o calcâneo fibular, isso é clássico. E existem também as patologias que são tendinhas ou ósseas relacionadas ao mecanismo de entorse, que são as vinculadas ao quinto metatarso, como a de Jones e pseudo-Jones, né? O do Neymar, né? Pseudo-Jones, que era que foi do Neymar durante aquela fratura que ele teve. Então, sempre olhar essa inserção óssea, sempre procurar a avulsão, caso tenha ocorrido, né? E
Tem também uma apofisite daí, tá? De Insulin. Boa, também tem prova. Exato. Existe uma apofisite, então se for uma criança jovem que está sentindo dor aí, e está puxando ali a apófise, lembrar que em pacientes jovens, né, a epífise ou a apófise, ela é um ponto de fragilidade, o paciente vai acabar tendo lesões dessa apófise e ele evolui com uma doença também, apesar de não ter mecanismo de entorse, não vai ter fragmentação, muitas vezes, que a doença diz ali. Outra patologia também comum são essas síndromes dolorosas relacionadas aos ciclos acessórios. Então, é uma coisa que a gente está tentando cada vez mais descrever, que são os ossículos acessórios na ultrassonografia. Até na época do raio-x, quando eu também estava passando no raio-x, a gente perturbava muito o juízo desses ossículos, porque eles podem ter síndromes dolorosas associadas. Então, a síndrome do osso perôneo e também a relacionada ao tibial anterior, que é do osso navicular, é bom que você descreva. Aí, de novo, vai como eu falei anteriormente, quando você está fazendo o exame, você faz uma carga de base anatômica, a ressonância do raio-x, você faz o exame de ultrassom melhor. Aí você identifica esses ossículos, você sabe reconhecer e sabe destacar. Lembrar que o osso navicular tem uma classificação, não sabe, mas o osso navicular tem uma classificação. Eu falo toda vida, pessoal, dos vídeos da empresa, estou cansado de ouvir, que é no meu próprio tipo. É a classificação do osso navicular, tipo 1, 2 e 3. Então, o tipo 1 é aquele que é totalmente destacado. Então, geralmente, ele é mais fácil de ser identificado. O tipo 2, geralmente, é aquele que é articulado, é difícil de você ver no ultrassom. Então, tanto o 2 quanto o 3, que é aquele mais ganchoso, que leva mais patologia do tibial anterior, eles são mais difíceis de ver. Mas, se acostume a acompanhar o tibial anterior. Então, você está vindo acompanhando o tibial posterior. Se acostume com acompanhar ele. Você está vindo ali no compartimento posterior, faz o acompanhamento no compartimento medial, perdão. Você vai acompanhando o tibial posterior e procura se tem ou não o osso navicular. Muitas vezes você não vai conseguir identificar o osso navicular tipo 2 ou 3, como eu falei. Mas você vai ver tendinopatia. E essa tendinopatia pode estar relacionada a um osso navicular ganchoso, né, o 3. Que é aquele que fica cutucando, aqui rasgando o tibial. Então, é bom você destacar isso. Clinicamente é fácil também, porque você vai estar com o paciente na maca e você vai ver que o paciente vai sentir dor na hora que você está fazendo o exame. Na hora que você cutucar aquela topografia, o paciente vai sentir dor. E aí você já ligou o alarme para essas síndromes dolorosas. Em relação também ao tendão do calcâneo, outra coisa que o colega vai querer saber quando ele solicitar o exame é que você topografa a lesão de forma adequada, indicando para o colega quantos centímetros a lesão da altura do calcânio aconteceu da inserção. O colega ele não vai abrir a região, processo cirúrgico dele, na porção posterior da perna, ele não vai abrir um corte grande, ele vai abrir o menor corte possível. Então, quanto mais você direcioná-lo, dizendo, olha, o local da rotura está a 6 centímetros da inserção óssea. Então, opa, ele vai ver lá a inserção, vai fazer a abertura naquela topografia. Mensurar a rotura, e o que a gente falou é muito verdade. As roturas, elas, muitas vezes, no calcânio, elas não vão aparecer como gaps bem determinados. Vão aparecer como áreas indefinidas, ciclóicas, com tendão muito irregular, e realmente o paratendão fica íntegro. E aí o paratendão que fica na superfície do tendão, e você inclusive vê no tendão do quadríceps, né, eles são semelhantes. O tendão do calcâneo, ele vem de um tríceps, é o tríceps sural, do cefaloclídeo e do solear. Então, eles são tendões mais ou menos semelhantes, os dois têm paratendão, e as roturas acontecem mais ou menos no mesmo aspecto, né? Você vai ver, tanto no tendão do quadríceps quanto no tendão do calcâneo, você vai ver aquela área bem definida, com líquido de permeio, sem muito líquido. Você mensura aquela área, se possível, você mensura ela nos 3 eixos, tá? Porque isso ajuda o colega a entender a dimensão daquela, e também para a programação cirúrgica, para saber se dá para ele pegar aquelas 2 porções e fixar, se isso é possível, né? E também dando a distância. Essa região, que é a região em que mais se rompe, que é cerca de mais ou menos 2 a 6 centímetros da inserção óssea, que é a zona crítica desse tendão do calcâneo, eu lembro do paralelo da zona crítica do tendão do supraespinhal, que não é a inserção, mas é o local que mais rompe, por conta da menor vascularização. E isso cai em prova também. Às vezes os colegas perguntam qual o local que é mais comum de ruptura do tendão do calcâneo. Porque a nossa lógica é pensar que é a inserção, não? Outra coisa que a gente mostrou uma foto de bucite adventícia, né? As bucites adventícias, elas não são tão comuns, mas antes delas vão surgir o que a gente chama de zona de pressão, né? O pé, ele tem todos os nossos pés têm cargas diferentes, formas de pisada diferente.
E alguns desses pés, eles vão ter algumas regiões, sobretudo no nível das cabeças do metatarso, que são mais sobrecarregadas, que são as zonas de pressão. Essas zonas de pressão, elas podem ter episódios agudos de dor. Então, o paciente pode vir com uma zona de pressão bem estabelecida, que ela vai se apresentar para a gente no ultrassom como uma área hipoecóica em meio ao tecido adiposo subcutâneo plantar, geralmente ao nível das cabeças dos metatarsos. Então, essa é a zona de pressão crônica. Mas ela pode estar agudizada. Quando isso acontecer, ela não vai estar hipoecóica, ela vai estar hiperecóica. E o paciente vai ter dor naquela topografia. Aí você fica lá vendo, passando o transdutor, não tem neurônio, não tem bursite, não tem líquido, mas o paciente tem dor. Repara para ver se não está hiperecóico. Talvez escurece um pouquinho mais o teu ganho, né? Diminui um pouco o teu ganho, para você talvez reconhecer alguma área hiperecóica que pode ser uma zona de pressão agudizada, que lá na frente vai desenvolver um bursite adventício, tá? E por fim, uma coisa de Doppler que eu acho que é interessante, falando aí do Power Doppler que a gente colocou, para a gente poder treinar aí na classificação do Euler-Meraki. Uma coisa muito importante, também, de novo, mais que os R3 que estão fazendo o exame de Doppler, é a gente tentar entender esse Doppler, né? Que esse aí, pessoal, esse é o Power Doppler, é um Doppler de maior sensibilidade, ele vai geralmente ser uma cor única, diferente daquele Doppler do polo, que você tem geralmente um fluxo direcional, e por isso você tem um azul e um laranja, ou azul e vermelho. Aqui você tem uma cor só, nesse caso laranja, e o grau de intensidade dessa cor indica maior vascularização. Enquanto mais amarelinho, digamos assim, mais vascularizado. Algumas máquinas mais modernas já trazem um sensor de direção nesses Power Dopplers. Então, por exemplo, na BJ tem algumas máquinas, na BJ tem uma máquina que é a APO300. Ela tem um Doppler ainda mais sensível do que esse, aí não tem direcional, e o Power Doppler dela é direcional. Então já tem isso, tá? Mas o estudo clássico europeu, ele foi descrito utilizando um Power Doppler tradicional, que é esse, não é direcional, mas ele precisa ser muito sensível. E aí vem um detalhe. Nem todo preset de músculo, quando você liga, ele já está na sensibilidade que você precisa para poder fazer o exame. Aí mais para os R3, né? Como é que vocês vão padronizar o Power Doppler? Então tem duas dicas para vocês usarem. Se vocês não conhecerem a máquina de vocês, o que é que você faz? Estoura o ganho no Power Doppler e você começa a diminuir o ganho até o momento que a cortical loss ela não está mais corando, ela não está mais pintando. Você pode reparar que nessas imagens todas, a cortical loss ela não pinta. A não ser naquela imagem ali, a imagem do meio do grau 2, em que você vê uma erosão óssea e está pintando justa cortical. Vocês conseguem ver ali? Pronto. Então ali é um caso, então ali eu consigo valorizar esse achado. Se a cortical óssea estiver pintando, provavelmente seu ganho está estourado. Às vezes eu faço exame com o ganho estourado, que é para mostrar para o colega que eu estourei o ganho. A cortical está pintando e a sinóvia não está. Então, se eu estourei o ganho e não está pintando lá, é porque não tem sinovite. Vocês entenderam o raciocínio? Então, é um raciocínio, eu estou meio que mostrando para mim, para o colega que está fazendo exame, não tem sinovite ali. Pode ter proliferação sinovial, mas sinovite não tem, tá? Na prática, se vocês conhecerem a máquina, for uma máquina você pode já deixar padronizado, claro, no seu preset. Outra técnica, que essa é a clássica, é que você vai no punho do paciente, vai buscar a arteriolar e você vai graduar o seu Power Doppler na arteriolar, de modo que ele possa pintar uniformemente, sem muito aliase, mas também sem pintar. Padronizou dessa forma, aí você volta para lá para poder fazer as articulações, certo? É uma espécie de padronização para você ter. Na prática, a gente precisa muito fazer isso. Até porque o que o colega vai querer fazer, o colega que é o hematologista, quando ele solicita o exame, muitas vezes ele já sabe que o paciente tem artrite inflamatória. Mas o que ele quer saber é se o paciente tem sinovite ou não. Então, o Doppler é de suma importância. E a informação de que o colega não vai ter, clinicamente ele não vai ter. O paciente está com dor, mas ele tem sinovite, se ele já está medicado, com imunomodulador, e está tendo sinovite, eu vou ter que progredir de dose, mudar o imunomodulador, etc. Então, essa informação é muito relevante para ele. E vai também, se puder avançar, gente, em relação à gota, uma coisa importante. Olha, essa foto é ótima. Essa imagem de baixo, vocês estão vendo ali um tofo gotoso. Diferenciar o tofo gotoso de uma proliferação sinovial da artrite inflamatória. A proliferação sinovial da artrite inflamatória ela não fica assim. Pronto. O tofo gotoso ele vai ficar hiperecóico, ele vai ter esses focos ecogênicos de permeio, muitas vezes formando sombra acústica posterior. A artrite inflamatória não tem isso. Ela é uma proliferação sinovial, que lá na ressonância ela vai ter isosinal em T1 e T2. Que na gota não vai. A gota ela vai em fases mais avançadas, né? Quando o tofo gotoso estiver estabelecido, ela vai ficar assim, hiperecóico.
Então, facilita para você ver aquela articulação. Chega um paciente com dor na podagra e você não sabe se é uma artrite reumatoide ou se é uma gota, mas que tem um tecido lá. Se aquele tecido pega articular e é hiperecoide, maior chance de ser gota. Esse é artrite reumatoide, certo? Então, assim, a aula, de novo, muito completa. Parabéns, Vi. Acho que tem muita ilustração também. Vai ficar boa de consulta aí para vocês, para poderem ficar usando aí ao longo do tempo. E é isso. Alguma dúvida? Show? Show, Vi.